Fala, galera do segundo ano, tudo bom com você? Galera, aqui, vamos gravar aqui uma aula aqui para você sobre termodinâmica, principalmente a parte introdutória. Vamos falar hoje sobre a primeira lei, certo? Mas antes da gente falar da primeira lei, vamos falar das três energias que vão reger a aplicação da termodinâmica, tá bom? Então vem com a gente nessa aula que nós vamos explicar para você após a vinheta. Bem, galera, já colocamos aqui para você o título da nossa aula, que é a termodinâmica. Pela definição, professor, o que seria a termodinâmica? Você pega a energia mecânica, nesse caso, essa energia mecânica, você vai transformar ela em energia térmica. Esse é o principal, nesse caso geral, da definição de termodinâmica, beleza? Então, assim, ó, primeira forma de energia que nós iremos mostrar para você, nesse caso, seria o trabalho mecânico, né? Trabalho mecânico, nesse caso, o trabalho de um gás. Você sabe que nós estudamos e temos essa aula gravada e deixamos para você uma playlist, tá? Seguindo a sequência lá do nosso estudo, ó. Falamos para você que a partir do momento que você tem variação de volume, você tem o que nós chamamos de expansão. Então, expansão positiva significa que o gás ele está recebendo calor. Significa que esse gás ele vai ter o quê? Um aumento do seu volume, ou seja, uma expansão. Também o gás ele pode ser o quê, professor? Comprimido. Nesse caso, quando ele recebe trabalho de um sistema, de um meio, significa que o seu volume diminui, tá? Então, essa é a primeira forma de energia que você começa a analisar quando você vai explicar as leis da termodinâmica. Nesse caso, ela é um princípio de conservação de energia. Você pega uma energia mecânica, você transforma isso em energia térmica. A outra forma de energia que nós estudamos com você é a questão da energia interna. Tá? Então, essa energia interna, falamos para você lá na teoria cinética dos gases. Então, essa energia interna que nós vamos chamar de ΔU, isso está relacionado diretamente com a questão da vibração das moléculas. Então, se as moléculas estão vibrando com mais intensidade, ó, não sei se você lembra dessa fórmula da energia cinética de um gás, ela se dá pela expressão, ó, pela equação do ΔT, ó. Então, como N é o número de mols e essa é a constante dos gases, vamos ver isso na relação de Mayer, ou Meyer, como vocês queiram, e está relacionado com a temperatura. Aumenta a temperatura, ou seja, mais agitação, você significa que a energia interna da molécula, nesse caso de gás, vai aumentar. Nesse caso, como a energia interna, a sua temperatura diminui, significa que a energia interna desse gás também diminui. Ou seja, a energia interna ela é exclusivamente da função de uma temperatura. Lembra que a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Agita mais seria o que nós chamamos, entre aspas, de quente. Agita menos seria o frio, nesse caso, diminui a energia interna das moléculas, tá bom? E vamos falar da terceira energia que nós comentamos com você lá no estudo da calorimetria, ó. Vamos colocar aqui. Então, calor está relacionado, significa que ele está recebendo calor, tá? A quantidade de calor nesse caso aumenta, tá? Nesse caso aqui aumenta. Beleza. E a quantidade de calor vai o que, professor? Diminuir. Ela diminui. Beleza? Então, essas três formas de calor que vai aparecer é o que vai explicar para a gente a primeira lei da termodinâmica, ó. Primeira lei da termodinâmica, ó. E essa primeira lei, ela é exclusivamente o que nós comentamos com você, um princípio de conservação de energia, tá? Primeira lei da termodinâmica que diz o seguinte, ó. Em um sistema que você cede calor, uma parte você transforma em trabalho e a outra parte você relaciona com a energia interna. Então, será mais ou menos isso aqui, ó, um sistema. Então, um sistema aqui, você pega aqui, né? Me sobre aqui, né? Pronto. Então, o que que acontece? Aqui um sistema aqui, onde, vamos dizer que uma pressão seja constante, o que vai acontecer? Você tem aqui um bloco. Então, esse bloco aqui é um sobrepeso. Você libera aqui calor para o sistema, né? O que vai acontecer?
as moléculas vão vibrar com mais intensidade. Então vamos analisar a seguinte ideia. Então, como eles vão exercer pressão sobre a parede do recipiente, falamos para você lá na teoria cinética dos gases, o que vai acontecer, professor? A energia interna vai aumentar. Então, nesse caso, quando ele faz expansão. Quando, nesse caso, ele tem vai aumentar o trabalho, tá? Porque ele vai conseguir expandir. Lembra que expansão ele é um movimento mecânico. Você não vai dizer, professor, ele se desloca, tá? Nunca você deve afirmar isso. Professor, o gás se desloca. Não. Você vai dizer que ele sofre expansão. Quando, nesse caso, professor, ele está diminuindo. Nesse caso, ele está sofrendo uma compressão, tá? Beleza? Voltando lá, então. Então, significa também que o gás aqui dentro, ele recebeu calor. Como ele recebe calor, essa energia que ele está recebendo vai aumentando e você tem a aplicação da primeira lei da termodinâmica, que nós comentamos, que esse calor, esse gás, uma parte você transforma em trabalho, também se dá também pelo aumento da nossa energia interna. Beleza? Vamos mostrar aqui primeiramente para você a primeira transformação que nós... Aí, antes disso, você precisa olhar os vídeos que nós comentamos e deixamos para você das transformações que nós colocamos para você da transformação do gás. Isobárica, isotérmica, isovolumétrica, ou isogórica, tá? Ou isometria, como vocês queiram, está relacionado também com isso. E a única que a gente vai ter que ter muito cuidado e fazer um estudo um pouco mais separado seria a transformação adiabática. Como você pode perceber, apareceu quem, professor? Apareceu a energia interna. Então, essa energia interna ela é exclusivamente da nossa variação de temperatura, tá? E apareceu o nosso trabalho, né? Esse trabalho aqui, a gente tem que ter cuidado que, repara que pode variar o volume, pode variar a temperatura. Aí, nesse caso lá, da pressão constante, você vai ver que pela equação, 3 vão zerar. Aí 3 vão zerar, você vai fazer o balanço energético. E esse balanço energético você vai analisar quem é que zera, professor. Aí tem que ficar atento na transformação gasosa daquele gás na lei da termodinâmica, tá bom? Então vamos começar aqui falando para você da transformação isobárica, ó. Então, lembrando lá a transformação isobárica. O que acontece com o gás? Nesse caso aqui ocorre a pressão constante. Tá? Pressão constante. Ou seja, a pressão de dentro vai ser a mesma pressão de fora. Então não ocorre nada com gás. Então, nesse caso lá, olha o que vai acontecer. Você joga aqui a primeira lei da termodinâmica, que é a fórmula. Então você percebe que ninguém zera, tá? Ninguém zera. Aí associa novamente, ó, professor. Se o gás está cedendo calor, o que vai acontecer? Ele está recebendo uma certa compressão. Significa que a sua energia interna, o que, professor? Diminui, tá? Associado à agitação das moléculas. Isso ocorre também quando ele recebe calor, ó. Recebe calor, ele sofre expansão, ele realiza trabalho e você tem um aumento da energia interna desse gás, tá? Então, ou seja, na pressão constante não ocorre ou seja, ninguém zera. Como assim, professor, ninguém zera? Você vai entender a partir da transformação isovolumétrica. Atenção, hein? Vou mostrar para você aqui na transformação isovolumétrica ou isocórica, tá? Segundo a lei de Gay-Lussac, né? Lei de Charles Gay-Lussac, enfim, tá? Então, na transformação isovolumétrica, olha o que ocorre. A partir daqui vai começar a zerar as energias que nós vamos fazer com o balanço de energia aqui da lei da termodinâmica, tá? Então, você vai ver que o volume ele é constante, tá? Ou seja, o gás, nesse caso aqui, ele não sofre expansão nem compressão, ou seja, ele tá ali inerte. Então, o que acontece? Ó, vamos colocar aqui a nossa primeira lei da termodinâmica. Pessoal, essa é a fórmula exatamente. Tá? Muito cuidado. Então, se você coloca aqui a fórmula, ó, trabalho é P vezes delta V. Como nesse caso aqui é constante, então aqui zera, né? Então, zerando o trabalho aqui nesse caso ele é zero. Então, zero trabalho. Então, olha o que ocorre com a ideia fundamental. Ou seja, vamos colocar aqui um recipiente para que possamos compreender o contexto. Ó. Então, imagine aqui o recipiente. Você tem aqui o recipiente aqui, né?
Vamos colocar aqui como fosse um contrapeso, né? Só um momento, só mudando aqui. Então você tem um aqui, né? Aí você tem aqui um sobrepeso, né? Como fosse um blocozinho, enfim. Aí o que acontece? O calor que ele recebe, ou seja, a energia que ele está recebendo em forma de calor, vai fazer com que o gás aumente aqui a sua energia interna. Mas, professor, mas não vai sofrer expansão? Não. Assim como ele não sofre expansão, nesse caso também ele não sofre compressão. Ou seja, o gás está inerte. Mas, como ele está recebendo calor, o que vai acontecer? Recebendo calor, aqui a sua temperatura aumenta. Aumentando a temperatura significa que ele está recebendo calor de um sistema, tá? Sua temperatura aumenta, a sua energia interna vai aumentar. Beleza? Então, nessa ideia fundamental, a gente tem que ficar atento que quando você tem essa variação da energia interna e você tem variação da temperatura, você vai ver que alguém vai zerar. Nesse caso, quando é uma transformação isovolumétrica, o gás, para ele transformar sua forma energética, ou seu balanço de energia, ele recebe calor. Nesse caso, ele recebe calor de uma fonte quente. Ele começa a vibrar. Vibrando mais, a sua energia interna aumenta. Certo? Para ele receber calor dessa fonte quente. Mas também ocorre ao contrário, ó. Assim como ele pode... Então, nesse caso aqui, olha o que acontece. Imagine que o gás tem mais ou menos... Opa! Mais ou menos aqui, ó. Imagine que um sistema aqui, né? Nesse caso, o gás, ele também pode ser refrigerado, ó. Nesse caso, está sendo arrancado o calor do gás. Lembra que quando é arrancado alguma coisa, significa que a sua temperatura vai diminuir. As moléculas estão vibrando com menor intensidade. E como estão associados à redução, significa que a sua energia interna diminui também. Então, é o que explica na transformação do sistema que nós temos na transformação onde ocorre a volume constante, tá bom? Então, começa a zerar a partir da transformação isovolumétrica, tá? Tá certo? Então, por isso que é importante recorrer. Veja esse vídeo que nós colocamos para vocês sobre transformações gasosas. Vamos para o nosso terceiro, ó. Atenção. Vamos para o nosso terceiro, que é a transformação. Vamos lá. Aqui já vimos a transformação isobárica, que ninguém zera, ou seja, expande, significa que o lugar recebeu calor, significa que na expansão, no caso, o calor aumenta do gás, porque ele recebeu calor de uma fonte quente, ele se expande, ou seja, ele consegue realizar trabalho e a sua variação da sua energia interna aumenta. Da mesma forma, quando o gás ele é arrancado o calor, o que acontece, professor? O gás, sua energia interna diminui, o gás está sendo comprimido e, nesse caso, está sendo arrancado o calor dele. Na transformação isovolumétrica, a gente tem que ter muito cuidado, porque, primeiro, o trabalho, ele não consegue realizar trabalho. Significa que ele não expande, mas também nem se comprime. Significa que o calor que ele recebe, uma parte não, você transforma isso em energia interna. Então, lembra que é preciso conservação de energia. E como esse gás em uma expansão, nós chamamos de expansão isovolumétrica. Então, na expansão dele, significa o seguinte, que o gás, ele tem recebe calor, sua energia interna aumenta, mas também o gás ele pode ser refrigerado, ou seja, está arrancando o calor dele. Arrancando o calor, sua energia interna diminui, tá bom? Beleza. Vamos agora aqui para uma transformação que ocorre a temperatura constante, que é chamada de lei de Boole, né? Boole-Mariotti. Então, transformação isotérmica, olha lá. Então, isotérmica. Então, vamos lá. Novamente colocando aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Que é uma conservação de energia. O calor, transformação em trabalho e também a parte da energia interna do gás. Ela dependendo da circunstância, vai aumentar ou vai diminuir, tá? Ó, toda vez que ele fala de variação, fica atento. Variação é no volume, isovolumétrico, que tem trabalho, e a isotérmica vai zerar quem, professor? Vai zerar o nosso amiguinho aqui, a energia interna. Então, a energia interna aqui, ela é zero. Por que zero, professor?
que quando você coloca aqui na fórmula lá da teoria cinética dos gases, que é chamada de energia de Joule, né? Você tem isso aqui, ó. Variação de temperatura, tá? Variação de temperatura. Então, se a temperatura é constante, então tudo que é constante você não mexe nada. Então a gente adota o zero. Ou seja, não aumenta nem diminui, tá? Fica intacto. Então, esse nosso amiguinho aqui vai zerar. Então, olha o que vai acontecer. O calor que ele vai receber vai ser o mesmo trabalho que ele vai realizar, certo? Então, significa o seguinte. Nesse caso, naquela temperatura constante, o calor que ele recebe significa que ele vai aumentar que está recebendo calor de uma fonte. Significa que ele vai conseguir o quê, professor? Expansão. Significa que o gás ele vai se expandir. Mas da mesma forma que você arranca calor do gás, significa que o gás vai ser o quê? Comprimido. Então, é isso que ele mostra para você que é a igualdade, tá? Então ele mostra para você a igualdade e demonstra que a gente tem que ficar muito atento nesse contexto das transformações gasosas, que são as três. Lembra que começa a zerar a partir da transformação isovolumétrica. Na isobárica você não zera, que está acontecendo ali nas condições normais de temperatura e pressão. Por isso que você não pode zerar a pressão ali, jogando em relação a fórmula do trabalho está associado a trabalho nesse caso a pressão associada ao volume, tá? Esse trabalho mecânico do gás. Certo, galera? Então, galera, vamos terminar essa aqui primeira parte da transformação, né, de gases, mostrando para você a equação da primeira lei da termodinâmica, que é o princípio de conservação de energia, né? Você pega uma energia, transforma ela em energia térmica, tá? Isso está associado a transformações gasosas. Lembra que nós falamos que são 4. Falamos de 3, na próxima aula nós vamos dar muita atenção, que vamos falar sobre, nesse caso, o sistema adiabático, ou seja, transformação adiabática, que você vai ver aquele princípio do desodorante, né? E vai recorrer ao princípio da teoria cinética dos gases, aonde você não vai ter troca de calor. Como você não tem troca de calor, ou seja, quem vai zerar vai ser o nosso Qzinho lá da fórmula, tá bom? Galera, muito obrigado. Fica com Deus, aguarde. E a segunda parte nós estaremos colocando para você aí no E-Class. E também, caso você queira ver uma playlist no canal. Fica com Deus, muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau, tchau.